Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar um assunto de enorme importância na área da saúde, na área da medicina funcional, da medicina integrativa e da odontologia biológica. Hoje nós vamos falar sobre o NICO, que é uma abreviatura de uma patologia muito séria, né? NICO, NICO, Neurogenical Inducing Cavitation Osteonecrose. É uma patologia muito séria que está envolvida em diversas doenças autoimunes, que muitas das vezes não é visto, não é detectado e torna-se mais difícil o tratamento e a recuperação do paciente. E o NICO também está correlacionado diretamente com o desenvolvimento de diversos tipos de câncer, segundo diversos artigos que está aí no Google acadêmico, disponível para qualquer um, publicados pelo professor John Leck na Alemanha. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir aos colegas que gostem do assunto, que estejam interessados aí nas publicações sobre o nosso canal, que se inscrevam, ativem o sininho, comentem, façam suas perguntas, suas colocações. Vai ser muito importante essa interação com a gente. Compartilhe o nosso canal e nós vamos ter muitas informações, como eu disse, de grande interesse na saúde geral, que nós trabalhamos na odontologia biológica. Roda a nossa vinheta. Nós temos 6 pós-graduações em odontologia, mestrado, doutorado, e fizemos a nossa pós-graduação em medicina funcional, né? Na homeostase, na manutenção da homeostase com o professor Dr. Laí Ribeiro, que ele correlaciona bastante a medicina funcional com a odontologia biológica. E esse é o nosso dia a dia aqui na nossa clínica. Então, o que é o NICO? O NICO é uma lesão, uma osteonecrose formada por uma cavitação que se desenvolve especificamente nos maxilares, mais predominantemente no maxilar inferior, na mandíbula. Segundo o professor John Lechner e seus pesquisadores, tem uma forte correlação com a extração de dente, algumas vezes com tratamento de canal, mas muito mais com as extrações e principalmente dos terceiros molares, na região dos terceiros molares que ele pode se desenvolver. O NICO, quer dizer, essa patologia, ela tem que ser tratada, ela precisa ser diagnosticada e tratada por um cirurgião dentista. Normalmente um cirurgião bucomaxilofacial que conheça, ou um implantodontista, um colega mais ligado à cirurgia e que tenha, evidentemente, uma formação na odontologia biológica. Ele vai fazer esse diagnóstico e vai tratar adequadamente o NICO, quer dizer, essa lesão. E por que tratar? Porque quem tem NICO, quem tem esse tipo de osteonecrose, ou seja, essas cavitações maxilares, segundo a literatura científica, né, com grande respaldo científico, tem probabilidades maiores de desenvolver diversos quadros patológicos, tá? Principalmente doenças autoimunes e, como disse o professor John Lechner, está correlacionado com diversos tipos de câncer. Então é muito importante, por exemplo, quem não tem nenhuma doença já ainda instalada e tem NICO, tratar o NICO se ele estiver acometido por essa cavitação. Hélio, e se eu já tiver uma doença autoimune? Mais importante ainda é você remover o NICO, tratar o NICO ou cirurgicamente ou com outras formas de tratamento que nós temos aqui na nossa clínica, que vai ajudar você a não ter mais essa doença, ou seja, erradicá-la de uma forma mais segura. Eu vou só citar um caso, uma pesquisa que o professor John Lechner fez na Alemanha. Ele tratou lá inúmeros casos de câncer e 5, 6 anos depois o paciente tinha um novo câncer. Na realidade era o mesmo câncer que recidivou. E eles perceberam que não tinham tratado efetivamente o NICO, não tinham removido o NICO.
Então, esses pacientes que voltaram a ter câncer, que já tinham sido tratados pelos métodos convencionais, né? A radioterapia, a imunoterapia, a própria quimioterapia, né? Eles usam lá também a medicina de von Ardenne, né? No tratamento do câncer. E eles perceberam que nesses pacientes que eles removeram o níquel, quer dizer, o paciente foi encaminhado para a odontologia, para a medicina dentária, que lá o dentista é médico, né? Ele tem o status da formação em medicina. Diga-se de passagem, um dos mais valorizados médicos da Alemanha são os médicos dentistas. E foi removido o níquel. E esses pacientes não mais tiveram câncer, quer dizer, foi erradicada a doença definitivamente. Então, quer dizer, são dois motivos muito fortes para você procurar um dentista biológico, um dentista que conheça o níquel, que trabalhe com o níquel, que saiba diagnosticá-lo e, evidentemente, planificar o tratamento, remover esse níquel. Porque você está prevendo o desenvolvimento de diversas possíveis doenças, e se você já tem uma delas, tomara que não, mas se já tiver, você tem um tratamento mais efetivo e mais seguro, ok? Então, trata-se de uma patologia que, como eu disse, ainda não é muito divulgada, é pouco conhecida, né? Eu tenho 42 anos de odontologia e eu fui conhecer o níquel cientificamente, com trabalhos científicos, eu fui conhecer há pouco tempo, há alguns anos. Eu já trabalhei com ele até sem saber que era o níquel. Eu fui militar da aeronáutica, eu peguei vários casos de câncer com osteonecrose na mandíbula e descobriu-se depois que o câncer já estava com envolvimento sistêmico, né? E nós não sabíamos naquela época que era o níquel, na década de 80, por exemplo, porque não tínhamos acesso pela internet a esses conhecimentos. Então hoje nós temos. Eu convoco aqui os colegas interessados a pesquisar mais esse assunto, principalmente os ligados à odontologia biológica, que frequentem aqui o nosso canal, vamos lá no YouTube, vamos assistir nossos vídeos de odontologia biológica, tem bastante informação sobre isso. Você, paciente, também convido a procurar se informar mais sobre esses assuntos, sobre diversas doenças que têm um componente bucal, e ele é muito bem tratado, muito bem diagnosticado e planificado o tratamento por um dentista biológico, ok? Fica aqui o meu beijo no coração. Mais uma vez, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe, dê o like e interaja conosco, façam suas perguntas, suas colocações. Eu vou estar aqui com muita alegria para interagir com vocês, ok? Até outro vídeo.